Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre as provações e também a prova de que a fé sem obras é morta, porque eu sei que tem muita gente de uma certa denominação que diz que basta acreditar e professar com sua boca que Jesus é seu Salvador, que você tá salvo. Independentemente do que você faça, você tá salvo bastando acreditar em Jesus. Então aqui em Tiago eu vou provar com versículos bíblicos que você também tem que ter obras boas, você também tem que ser uma boa pessoa para poder ser salvo. E mesmo assim, ninguém tem que ter certeza da salvação, tipo, eu estou salvo. Porque todo mundo sabe que é só Deus que vai dar essa certeza no final. Vamos lá, gente. Epístola de Tiago aqui. Tiago 2, né? Capítulo 1, versículo 2. Vamos lá. Da simplicidade da vida cristã e a salvação e as provações. Inclusive, eu quero também falar, né, aqui sobre as pessoas que pregam prosperidade e riqueza, de que só porque você é cristão, pacto com Deus e essas coisas absurdas, essas heresias absurdas. Vamos lá. Meus irmãos, tende para vós como grande alegria quando fordes submetidos a múltiplas provações, sabendo que a vossa fé bem provada leva a perseverança. Mas é preciso que a perseverança seja produzida uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a concede com liberalidade, sem recriminações, e lhe será dada. Contanto que a peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas de um lado para o outro pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber do Senhor alguma coisa, pois é uma pessoa dúbia e inconstante em tudo o que faz. Glorie-se o irmão humilde por sua exaltação, mas o rico em sua humilhação, porque ele passará como a flor dos campos. De fato, basta surgir o sol com ardor, a erva seca, sua flor cai e perde a beleza de seu aspecto. Assim também murchará o rico em seus negócios. Até porque, né, gente, o dinheiro não vai servir de nada no fim dos tempos. Vocês sabem que no Apocalipse até tem uma parte, assim, que cita até os bunkers. Eles falam que os ricos vão se esconder nas cavernas e tal, e pedir para as pedras proteger eles. Porque a gente sabe que eles vão produzindo essas coisas, mas de que adianta eles cortesar a carne e perder a vida eterna, né? Enfim. Feliz o homem que suporta a provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que está me tentando. Inclusive, gente, eu tenho um nojo quando eu vejo esses vídeos falando, mas eu peguei e falei, se Deus existe, ele vai fazer alguma coisa. Se o Senhor existe, gente, não tentarás o Senhor teu Deus. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer que é Deus que está tentando. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Antes, cada um é tentado por sua própria concupiscência que o atrai e o seduz. A seguir, a concupiscência, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, tipo, todas as pessoas, elas têm as suas tentações, todas as pessoas, elas têm vontade de fazer uma coisa errada, mas a questão, gente, enquanto você está com vontade, você tem que orar e você não tem que fazer, porque é como tá explicado aqui. A pessoa sente vontade, ela acaba caindo no erro, e aí dá luz ao pecado, e aí já era. Aí você tem que orar, pedir perdão para Deus, porque Deus vai ver se você realmente se arrependeu ou não. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Por sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primícias dentre suas criaturas. Já o sabeis certamente, meus amados irmãos. Todo homem deve estar pronto para ouvir, tardo para falar e tardo para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundície e todo vestígio de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós semeada, e que é capaz de salvar vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que contempla seu rosto no espelho.
tipo aquela linda lá do Narciso. Contempla-se e, mal vai embora, se esquece de como era. Aquele, porém, que considera atentamente a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas cumpridor do que ele ordena, esse será feliz naquilo que faz. Então, tipo, não adianta ouvir, deixar entrar para ouvir dizer pelo outro. Vocês têm que tentar pôr em prática também. Tem que tentar levar pra vida de verdade. Bom, gente, agora essa parte aqui, ó, tem até um coração, que eu lembro que foi na época que o meu irmão especial faleceu, que eu meditei muito nessa palavra aqui, porque quando ele tava vivo, ele sofreu muito. A gente foi muito explorada por pessoas que tinham condições financeiras boas. Até reportagem já veio aqui em casa pra vocês terem noção, tipo, não tenho vontade de tirar, vou me controlar. E esses dias eu fui numa live de uma pessoa católica, e aí eu comentei sobre meu irmão, a pessoa começou a rir quando eu falei uma coisa sobre ele, eu fiquei um pouco triste. Mas sei lá, né? Deus tá vendo. Enfim. Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo e sua religião é vã. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e conservar-se livre da corrupção do mundo. Ah, gente, outro detalhe. Tem algumas pessoas que, tipo, tá, eu sei que tudo é um processo de desconstrução. Mas tem pessoas que, tipo, o tempo todo falam de Deus, falam do amor dele, dizem até coisas boas, mas fala muito palavrão, que também é pecado, porque vocês, por exemplo, tem uma palavra, a palavra moleque. A palavra moleque vem de um nome que eu prefiro não dizer. Quem quiser saber é só mandar mensagem que eu falo. Que é o nome de um desse, só que, tipo, acabou sendo naturalizado, né? Popularizado essa palavra, então é complicado. Agora vamos para a fé e as obras. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. Vamos lá. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, que lhe aproveitará isso? Porventura a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem do que se vestir e lhes faltar um alimento cotidiano, e algum dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, como dizem alguns pastores protestantes e alguns padres e algumas pessoas também. Ah, gente, caminha com as próprias pernas, se vira. E não lhe der necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso é, você tá vendo como a pessoa tá passando necessidade, você tá vendo como a pessoa tá sofrendo, você pode ajudar e você escolhe ignorar? Isso já diz muito sobre você. Mas alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Queres ver, ó homem insensato, como a fé sem obras é vã? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé concorreu para as suas obras e que pelas obras é que a fé é contemplada. E assim se cumpriu a escritura, que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Estais vendo então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a prostituta, não foi também justificada pelas obras quando acolheu os mensageiros e o fez voltar por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé é morta sem as obras.